Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com a ex-judoca, professora de Educação Física, Ana Carolina Coimbra. Muito obrigado pela sua presença e por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Vamos começar falando um pouquinho da sua infância, que já está um pouco atrelada ao esporte, né? Você é nascida em Jacareí e fala um pouquinho da sua infância. Eu nasci em Jacareí e meus pais e meu avô, que já é falecido, que é um dos maiores incentivadores, né, da minha carreira, me levou ao Clube Ponte Preta, que é da cidade, onde o Paulo Graça, que era o técnico, né, dava aulas de judô, e eu assim me apaixonei pela primeira vez de ver o treino, e meu avô começou a me levar, né, nesses treinos, e aí foi fluindo, e eu fui... Você nunca tinha feito outro esporte antes? Não, só judô. Nesse começo com o Paulo Graça, como é que foi esse começo? Conta pra gente como é que foi a adaptação. O começo eu era bem pequena, tinha 6 anos, né? Então era uma diversão, né? O esporte, ele tem essa parte muito interessante, né? Que é trazer a criança, colocar a criança naquele momento ali, primeiramente para fazer a parte física, né? E o judô, ele é uma arte marcial pedagógica, né? Então você vai aprendendo fazer as quedas, que é a primeira coisa que você começa a aprender, e a parte física, né? E a gente começa a ir pelos amigos, né? Pela diversão, e depois você vai se apaixonando pelo esporte. Aprender a cair. Aprender a cair já é uma máxima do judô, né? Que primeiro a gente precisa aprender a cair, para depois aprender os golpes, as movimentações, que também é uma coisa que vem do Japão, né? Que o judô, ele é japonês, que ensina que as pessoas precisam cair e se levantar. Conta pra gente um pouquinho da importância do Paulo Graça na sua carreira em particular, porque foi um dos maiores nomes de Jacareí no judô, por várias décadas, formou vários atletas, né? Fala um pouquinho da importância dele. Ele era um técnico muito dedicado ao esporte. Na época, ele tinha uma equipe muito boa. Jacareí já teve grandes nomes, né, no judô. E ele, apesar de não ser formado em educação física, que foi o que me levou a estudar também, né, ele era muito experiente nas artes marciais, né, no judô. Então, ele procurava também, né, a gente não ficava só nos treinos, ele levava muita gente para competir, fazer treinos fora, conhecer outros lugares, conhecer outros senseis, outros atletas, e isso que proporcionou, eu acho que abrir esse leque para mim. E essa adaptação sua ao judô em relação aos outros atletas, né? Porque daí você começa, como você falou, é tudo iniciante, mas depois começa as competições, né? Como é que foi essa trajetória? Sim, foi bem natural. Eu acho que eu já deveria de ter algum dom para isso, né? E na época não tinha nem meninas. Os primeiros campeonatos que eu lutei, eu lutava com homens, não tinha meninas aqui, né? Na região. Então, aí depois, eu acho que eu acredito que até por causa de mim e algumas outras, que foi incentivando outras meninas, e o judô feminino hoje, ele é muito grande, né? Tem várias medalhistas olímpicas. E aprender também a não usar as técnicas para não bater no amiguinho, né? Sim, então o judô, ele é muito importante. Como eu falei para você, ele é uma arte marcial pedagógica. As escolas utilizam muito, né, o judô. Muitas escolas têm o judô dentro da sua grade, porque ele tem essa parte que ensina você a ser uma pessoa melhor, a respeitar os idosos, né, a ter uma hierarquia, porque as próprias faixas do judô, elas são uma hierarquia. Então, quando você está dentro do tatame, você deve respeito aos faixas superiores a você. E qual que é a trajetória das faixas? Começa com a branca, como é que vai subindo? A primeira faixa é a faixa branca, que são as oficiais, né? Porque hoje em dia também a gente tem uma parte diferenciada por conta desse judô escolar, que pelo calendário da Federação Paulista tem idades mínimas. Então as oficiais são branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. E entre elas tem tempo, você tem que ter uma carência de 1 ano para passar de uma faixa laranja
para uma faixa verde, muitas vezes tem que ter uma idade mínima. E existem as faixas que são intermediárias, que foram criadas por causa desse judô escolar. Então, entre a branca e a cinza tem a Bordeaux. E entre... depois da Bordeaux vem a cinza, para depois vem a azul. Então, foi incluída 2 faixas aí. E também tem as pontas, porque se a criança não tem a idade mínima, a gente pode passar como incentivo uma faixa, por exemplo, branca com pontinha Bordeaux, né? Que é como incentivo, que às vezes tem criança bem pequenininha, né, que pratica o esporte. Tem a faixa vermelha também, depois da preta? Depois das faixas pretas tem os dans, né? Então tem faixa preta, primeiro dan, segundo, terceiro, quarto. A partir do quinto é coral, que é branca com vermelha. E a vermelha é uma faixa assim que a gente vê bem pouco, porque precisa de uma certa idade, de uma certa experiência. Então, aqui no Brasil tem poucos. Você chegou até qual? Faixa preta? Eu sou faixa preta. Faixa preta. Porque quando eu passei para faixa preta, que eu tinha 15 anos, logo depois eu comecei a fazer a faculdade. Então, isso já me dá habilitação para poder dar aula, né? Porque eu sou formada em educação física e faixa preta de judô. Essa formação em educação física também foi uma coisa natural, porque você não tinha como correr disso, Sim, né? Eu já queria estudar, como eu disse, meu sensei não tinha, né? E eu queria entender mais sobre o corpo humano, como que eu poderia estar ajudando crianças, pequenos atletas a estar desenvolvendo o seu corpo, só que de forma precisa, né? Porque a gente sabe que alguns exercícios eles não podem ser feitos por idade, né? A carga que desenvolve. Então foi por causa disso. Vamos falar um pouco sobre competições, né, que você participou. Qual foi a sua lembrança mais remota primeira lembrança que vem de competição que você foi? Primeira competição eu lembro que não tinha menina. Né? Então eu era bem pequena e eu competi com meninos e a minha primeira medalha foi de prata. Né? Competindo ali com meninos, eu fiquei em segundo lugar. E foi aí que eu acho que o Paulo Graça enxergou alguma coisa ali, né? E começou a incentivar e eu comecei aí, né, avançando nessa parte. E as primeiras viagens para competir, como é que foi? Eu viajei muito aqui dentro, né, do país. A gente ia para vários campeonatos aqui, Atibaia, praticamente o estado de São Paulo todo. E também tinha esses treinamentos, né, que a gente fazia, que a gente chama de integração, né? Nós íamos até os outros senseis, né? E a gente passava um dia ali treinando, aprendendo, né? Para depois, com 14 anos, que eu fiz a minha primeira viagem internacional. E a conciliação de estudo com a prática do judô, como é que foi para... Eu tenho que agradecer a minha família, né? Minha mãe e meu pai, porque sempre estavam ali por trás. Até eu não entrar na seleção brasileira, tinha uma rotina normal, né? Porque a escola era dia de semana e as competições final de semana. Só que quando você começa a fazer parte da seleção brasileira, você tem uns calendários para seguir. Você precisa estar presente nos treinos em São Paulo, onde tem o centro de treinamento e as viagens. Só que nessa época a confederação ele manda um ofício para as escolas, que é para abonar as faltas, no caso. Mas isso não te abona de ter que estudar, né, e de ter que ter as notas para você estar seguindo ali essa parte da escola. Desses lugares que você já viajou, qual foi o que mais te encantou, assim, de lugar mesmo? Não pela competição, mas de local. O Japão, né? Porque o Japão é o berço do judô e eu sempre tive muita vontade de conhecer a cultura. E é um lugar muito bonito, as pessoas são muito educadas, né? Um pouco diferenciado aqui do nosso país. E você teve... Daqui a pouco a gente vai ver algumas fotos. Que lembranças você tem dessas vitórias, de competições, de adversários que mais marcaram a sua carreira? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que a lembrança assim, mais marcante, que emocionou muito, foi no Sul-Americano, quando a gente vê a bandeira do Brasil subindo, né? Que é assim, uma coisa inexplicável. É muito gratificante pra gente como atleta, né? E de tudo, você conhece várias pessoas, várias equipes, né? A realidade de outros países, que muitas vezes são diferentes do nosso, né? Em questão de treinamento, em questão de incentivo, principalmente, né? Que tem países que as pessoas, quando fazem parte da seleção brasileira, elas ganham apartamentos, né? Elas têm um salário, assim, bem... para realmente estar fazendo aquilo que eles levam como uma profissão, exatamente. E você nessa... Você falou das viagens internacionais...
precisa muito de patrocínio também para bancar essas viagens. Como é que você fazia? Conseguiu o patrocínio? Como é que era feito isso? Eu tive um primeiro patrocínio que foi da lotérica aqui de Jacareí, que é o Bicudo, né? Ele que, através do meu avô, tinha amizade com o meu avô conversando, ele tinha uma empresa que chamava Leão do Vale, então ele começou a me patrocinar e ajudava em questão financeira, assim, transporte, uniforme, né, alimentação, foi meu primeiro patrocinador, né, incentivador. A Prefeitura de Jacareí também, uma época eu fiz parte do FADEMP, né? Então eu tinha um salário mensal, tinha bastante incentivo. Na época o prefeito era o Telmo, ele gostava muito, né? Me recebeu por várias vezes para incentivar. Eu fui levar as medalhas, né? Quando eu ganhava alguma coisa. Tive o patrocínio da Unimed de São José dos Campos também. E ajuda de muitas pessoas, inclusive da minha tia também, que trabalhava no fórum, que conversava com todo mundo. E foi, assim, uma força-tarefa, né? Meu pai, o meu avô, a minha mãe, quando precisava de alguma coisa. Porque quando você é convidado, isso não te exonera de você ter que pagar por aquela viagem. Então, aí começava uma correria, né? De fazer uma pasta com a reportagem, né? Que estava convidando para aquele campeonato, e a gente começava a arrecadar dinheiro de todas as formas para não perder a oportunidade. E você, desde criança, desde que começou, já foi assim alvo da imprensa local, né, de jornais, até mesmo da TV Globo de São José. Você começou já a aparecer um pouco nesse sentido, né? Sim, eu dei bastante entrevistas para a Rede Globo, que com 9 anos eu já era campeão paulista, né? Que é um dos títulos, eu acredito que até hoje deve ser, porque o São Paulo, ele concentra uma gama muito grande de atletas bons, né? Então, normalmente a seleção paulista, quando você é campeão paulista, provavelmente você vai ser campeão brasileiro e vai muito bem aí nos campeonatos internacionais. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já. Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com a ex-judoca e professora de Educação Física, Ana Carolina Coimbra. Bom, Carolina, parar de competir foi difícil? Quando você decidiu que tinha dado já e tinha que parar? Na verdade, foi uma transição, né? Porque, como eu falei para você, o esporte ele tem uma duração muito curta. E ainda mais que eu iniciei muito nova, né? Você precisa estar sempre bem. E eu tive um conselho do Paulo Graça que eu achei uma coisa muito interessante, que ele falou: se você tiver que parar, pare enquanto você estiver em destaque. Porque senão, o que acaba acontecendo? Se a sua carreira ela vai, né? Você vai caindo, né? Ninguém vai lembrar dos feitos que você fez, vai lembrar das coisas que você está deixando de fazer. E aí também, né? Vem as coisas da vida, trabalhar também, querer ser uma boa professora, tá sempre aprendendo, tá sempre em cursos, e aí o tempo acaba não sendo suficiente. Aqueles atletas que não sabem a hora de parar, né? Daí quer arrastar até chegar no ostracismo e ninguém mais lembrar, como você falou, né? Exatamente. Vamos mostrar algumas fotos da Ana Carolina, ela vai falando aqui. Essa reportagem acho que do Diário de Jacareí. Aí você tinha 5 ou 6 anos, acho, né? Acho que tinha 9 anos, 8 para 9 anos, e foi o primeiro campeonato paulista. Já citando o Paulo Graça ali, vamos ver a próxima. Essa foi a troca de faixa para faixa amarela, né? E o primeiro troféu que eu recebi como destaque de Jacareí. Vamos ver mais uma? Essa é a foto que eu era patrocinada pelo Leão do Vale. Os meninos são meus amigos até hoje. Eles eram patrocinados pelo Arroz BCD e eu era patrocinada pelo Leão do Vale. Isso é Jacareí ainda? Não, isso é ao caminho de um treinamento que a gente estava fazendo. Tá. Vamos ver mais uma? Esse é o primeiro campeonato paulista. Vamos ver a próxima? Esse foi quando eu entrei na seleção paulista, né? É o local onde a gente foi para o Campeonato Brasileiro. Então, cada menina dessa é referente a um peso, que o judô ele é por idade e por peso. Vamos ver mais uma? Esse é o segundo campeonato brasileiro. Aí já tá um pouco mais velho. Eu já tinha, acho que uns 15. 15, né? Vamos ver mais uma? Esse é 94. O primeiro campeonato brasileiro tinha 14 anos. Vamos ver mais uma?
Esse é o Campeonato Sul-Americano. Pode ir mais uma? Campeonato Internacional de Miami, que eu também fui campeã. Isso foi quando eu passei para a faixa preta. Pode ir indo? Quando eu entrei para a seleção brasileira. A seleção brasileira de judô, ela tem várias pessoas por peso, porque ela utiliza essas 5, 6 atletas para vários tipos de circuito. Tem circuito europeu, circuito asiático, e isso vai somando pontos para a categoria, para campeonatos mundiais, Olimpíadas. Eles vão selecionando quem vai para qual campeonato, é isso? Isso. Eles selecionam, daí tem... Eles selecionam. Vamos ver mais uma? Esse é o Campeonato Internacional de Miami. Mais uma? Esse é na Kodokan. No Japão, isso, né? No Japão, a primeira escola de judô, onde eu fiz um treinamento, fiquei em torno de 45 dias. Vamos ver mais uma? Essa daí é Jogos Regionais. Mais uma? Jogos Regionais também, a equipe aqui de Jacareí, feminino de judô. Jogos regionais, acho que é a competição que os atletas mais vão participar, né? Sim, acho que eu participei de uns 10. Vamos ver mais uma? Esse é na Itália. Mais uma? Esse foi o último campeonato que eu disputei, que eu já estava na faculdade. Então foi campeonato paulista e brasileiro pela faculdade. Chama Jubes. Vamos ver mais uma? Esse é um Rogério campeão Sampaio, né? olímpico, né? Rogério Sampaio. A outra acho que é a Aurélio Miguel, né? É, o Aurélio Miguel, que foi o primeiro campeão olímpico. Tem mais não? Acho que não, né? Não. E você falou das amizades que você tem até hoje, do judô. É um grupo que até hoje você tem contato, são várias pessoas, como é que Sim, você como eu falei, eu acredito que o esporte, ele forma pessoas morais, né? Então, assim, esses meus amigos que são mais antigos, todos eles são estudaram com dificuldade, né? Não tinham, assim, questão financeira muito boa, mas estudaram, são formados engenheiros, tem alguns que moram fora daqui, né? Então, eu acho muito importante essa formação do esporte, né? Que trouxe, deixou muitas amizades. Eu tenho amizades aqui, tenho amizades fora, que hoje em dia com a internet, né, facilitou bastante, né? A gente está se comunicando. Vamos mostrar as medalhas, então? Você quer começar por qual? Eu vou mostrar primeiro a medalha quando eu entrei a primeira vez para... Foi aquela foto que nós mostramos, né? Para a seleção brasileira, né? A gente faz essa seleção, a gente recebe essas medalhas, né? E aí você fica à disposição da confederação de acordo com o que eles chamarem, né? Essa é de 98, né? Isso. Então, marcado. Qual que é a próxima? Essa é de 94, né? Também já fazia parte da seleção brasileira, mas de uma forma diferente, né? É o Campeonato Sul-Americano, que foi no Uruguai. Em 94 você tinha 15? 14. 14 anos. É que foi Campeonato Sul-Americano Juvenil, Júnior e Sênior, né? Então tinha equipe brasileira muito grande e somente eu e mais um atleta de São José que fomos campeões. Qual que é a outra? Tem as duas dos Estados Unidos, né? Que é um campeonato muito importante que faz parte também do... Essa é aquela de Miami que passou na foto, Isso, não? de Miami. Essa é a redonda do primeiro ano, essa daqui, e a quadrada do segundo ano. Vamos ver mais uma. Aqui tem uma medalha Isso da Itália. Isso que você trouxe poucas medalhas, né? Trouxe poucas, porque tenho muitas. Essa da Itália, que é um campeonato que chama Cita de Pomigliano d'Arco. Lá eu participei de 2 campeonatos. Um é a medalha e o outro é um troféu. Vamos ver mais uma. E essas duas foram as últimas, né? Da faculdade. Essa que eu fui campeã paulista individual, por equipe e geral, pela faculdade. E essa que é do Campeonato Brasileiro também pela faculdade, que eu também fui campeã individual, fui campeã Maceió? por equipe, Maceió, e no geral. Então eu viajei bastante. Tem bastante milhas para... Bastante milhas. E Olimpíada? Você chegou perto de disputar alguma Olimpíada? Como é que funciona esse processo? A primeira vez que eu fui participar de uma seletiva, né, para as Olimpíadas, que é justamente aquelas fotos que eu tenho com os campeões olímpicos, eu tinha 13 anos. Né? Então eu fiquei ali entre os principais, mas a idade não permite. Né? Você tem que ter uma idade mínima. A idade mínima qual é? Acredito que seja 16 anos. Né?
E aí você acaba sendo visado, né? Logo depois disso eu fui convidada para participar de treinamentos pela confederação. Então você fica num centro de treinamento, né? E ali tem várias pessoas, os técnicos, né, que vão observando, você vai aprendendo coisas novas, vai começando a interagir com a seleção principal, e aí que você começa a fazer essas viagens. E da seleção de Olimpíada, você falou dos campeonatos de fora que eles vão selecionando, você sentiu muito de não ter ido para uma Olimpíada? Ou Sim, tinha... que eu acho que é um sonho de todos os atletas, né? Mas o judô, ele tem a pessoa principal, né, que era uma pessoa mais experiente, que ela fazia essas competições principais, e a gente que estava ali, porque, de uma certa forma, a gente também soma pontos para a categoria. Né? Então, é como se fosse um conjunto, que é o ranking, né, que eles falam. Geralmente, assim, na maioria dos leigos, quando vai assistir, assiste mais a Olimpíada, o judô pela Olimpíada, né? Sim. Quando vai participar. Daí tem aquelas regras lá dos golpes que dão. Sim, como mudou bastante, né? Como é que hoje, para a pessoa entender como é que funciona o judô, a pontuação e como é que se dá o processo da luta em si? Eu acredito que, por causa da divulgação do judô, eles fizeram uma coisa que eu achei muito interessante, que foi colocar o kimono azul. E também ele, na verdade, ele chama judogi, a roupa do judô, né? Eles colocaram porque antigamente era o judogi branco e colocava só uma faixa vermelha e uma faixa branca, que dificulta os espectadores, às vezes, até saber quem que fez o ponto. E eles criaram, isso também faz parte do calendário agora, né? Que é o judogi azul e o judogi branco. E tem as marcações. Antigamente, a pontuação começava no koka, que é quando a pessoa cai sentado, né? E no yoko, na lateral. Hoje em dia, eles eletizaram mais o judô. Então, para você fazer o ponto numa luta, você tem que ter um golpe quase perfeito ou perfeito. O golpe principal qual é? É o ippon. O ippon, né? E nessas Olimpíadas, você costumava assistir também? Ou você... Sim, até hoje eu acompanho, eu gosto muito, no geral, né? O que a faculdade me trouxe de bom foi que eu entrei sabendo muito sobre judô e saí encantada pelos outros esportes também, né? Que eu acho que a gente precisa ter diversidade, diversificar as coisas. Então eu acompanho vários esportes. E nesses anos todos, qual foi a luta que mais te marcou? Não necessariamente por você ter ganhado medalha ou campeonato, mas qual foi a vitória que mais marcou você? Eu acredito que tenha sido o Campeonato Sul-Americano. Por a pressão que a gente recebe, né, quando vai para um campeonato internacional. E sozinha, a primeira vez que eu estava viajando sozinha, eu tinha 14 anos. E lembrando, né, dos conselhos do meu sensei, da minha mãe, né, do meu avô, que foi um grande incentivador. E quando você vê que aquilo foi concluído, é uma satisfação muito grande. E você tem uma derrota que mais te marcou também ou não? Sim, algumas, né? Porque às vezes você espelha ali, já tá, né? E pensando, né, que ia conseguir. E às vezes eu tenho poucas medalhas de terceiro e segundo lugar. Acho que eu tenho 4 de segundo lugar e 3 de terceiro lugar. Mas é o que te ensina a máxima do judô, que é cair e levantar. Né? E tinha algum adversário também que também era sempre que vocês se enfrentavam, já sabia, já uma da outra? Sim, sempre teve, né? Porque, como eu te falei, tem essas meninas que fazem parte da seleção brasileira, elas são todo do mesmo nível ali, né? Tem técnicos bons, se conhece, acaba se conhecendo, que treinam juntas, então sabe o golpe que a outra dá, como que defende. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já. Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a Ana Carolina Coimbra, judoca aqui de Jacareí, professora de Educação Física, né? Antes de a gente entrar na parte agora da sua formação de educadora física, eu queria que você falasse dessa história que a gente estava falando no intervalo do seu avô levar escondido dos seus pais para... Desde pequena, eu era muito ativa, né? E a minha mãe e meu pai já tinham tentado me levar pro balé, não tem nada a ver comigo, né? E meu avô, por morar perto do Ponte Preta, acabou me levando para assistir uma aula de judô. Escondido deles. Escondidos, porque tem ainda o preconceito que judô era para homens. Podia né? machucar você. Podia machucar, eu era pequena, né? Então ele acabou me levando escondido, mas depois o esporte acabou virando uma paixão da família toda.
Quando você falou no comecinho do programa que tem que aprender a cair, né? Como é que se ensina, agora que você é formadora de educação física, né? Os alunos, como é que funciona o processo com eles também, que não envolve também só o judô, né? Sim. Na educação física, as lutas fazem parte da BNCC, né? São as regras que regem, e a gente acaba ensinando mais a parte de questão, assim, de, como você falou, né? Não brigar, saber respeitar, né, o amigo, saber da sua força, saber quando usar a sua força, né, saber como você responder, às vezes, a algumas coisas. E quando é o judô em si, né, que a gente dá aula de judô, ele é um judô lúdico, né, para crianças bem pequenas. Então, ele começa com alguns exercícios, algumas brincadeiras que vão levando a movimentação do judô, a própria pegada, né, kumikata, e essa parte de cair, né, que a criança vai aprender como que ela vai fazer o rolamento, protegendo a cabeça, protegendo as costas, que é o que ela precisa para ela ir evoluindo dentro do esporte. E no começo, você começou dando aula de judô sem formação, né? Começou como... Eu estava estudando. Estava estudando já, né? Sim. Quando começou a dar aula de judô. Era um estágio. E quais escolas você passou e dá aula hoje? Aqui em Jacareí, eu já passei por várias escolas, né? E atualmente eu trabalho no Resende, né, Colégio Resende há uns 16 anos. Trabalho no Colégio Atenas Paulista, também há uns 6 anos. E no Colégio Nossa Senhora das Graças. E dá para perceber quando você vai dar aula para as crianças, se alguma delas já tem aptidão ou um dom? Sim. Eu acho que isso também é papel, né, do formador de educação física, de estar observando. Porque muitas vezes você está ali com um objetivo de trabalhar alguma coisa de bola, mas você está vendo que a criança tem uma grande habilidade para ginástica, por exemplo, né? Ou para atletismo. E quando isso acaba acontecendo, a gente conversa com os pais, né? Muitas vezes a criança já faz algum tipo de esporte, mas aí você consegue indicar a habilidade que você está percebendo ali nas aulas. E o que o esporte trouxe para sua vida? Porque a gente sempre fala assim, o esporte me trouxe muita orientação, muita seriedade, disciplina principalmente. Sim. Fala um pouquinho desse apanhado. Primeiramente, me trouxe muitos amigos, né? Pessoas assim que eu vou levar para o resto da vida. E essa questão da disciplina, de saber realmente como fazer as coisas, de não saber fazer as coisas de qualquer jeito, sempre querer excelência naquilo que tá fazendo, né? Tá sempre procurando melhorar, sempre estar atualizado, né? O esporte, ele traz muito isso pra gente. O judô, você falou que as regras mudaram para a Olimpíada, né? Sim, mudou no geral, né? Para todos os campeonatos. Quando você começou, o que você notou de mais diferença do seu começo para como o judô tá hoje, por exemplo, assim? O judô hoje é mais dinâmico, né? Antigamente, dependendo dos atletas, ele era mais parado. Quando começaram bater de frente a técnica com a força, né? Às vezes a luta ficava muito parada. Hoje em dia, não, né? Você tem faltas por falta de combatividade. Já existia na minha época também, mas agora está sendo mais rigoroso. Então ele faz a luta ser mais dinâmica. E os principais nomes do judô no Brasil? A gente viu fotos de sua Coronel Miguel, Rogério Sampaio. A gente teve agora aquela campeã da Olimpíada agora há pouco. Sim, o judô, na verdade, ele é o primeiro esporte medalhista olímpico, né? O que mais trouxe medalhas. E ele está em ascensão, né? A gente pode ver que nas competições internacionais sempre vai mantendo aquela equipe, mas também vai aparecendo novos nomes, né? Que isso eles vão fazendo nessa questão da captação de novos atletas, né? E o meu ídolo, na verdade, é o Aurélio Miguel, que foi o primeiro, né? Que 88, trouxe pra gente uma medalha, e também tive o prazer de conhecer pessoalmente e de treinar junto, de desenvolver uma amizade, que é uma coisa muito gratificante pra gente, né? Porque são ídolos que se tornam amigos, né? Sim, depois. O judô proporciona isso pra gente. Tá certo, quero agradecer muito sua participação. Obrigado por ter vindo dar essa entrevista aqui pra gente. Eu que agradeço, muito obrigada. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.